Segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 12 a 19. Então, avisaram a Davi, dizendo: o Senhor Yahvé abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor Yahvé tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois, carneiros cevados. Davi dançava com toda a força, com todas as suas forças, diante do Senhor Yahvé, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o Israel, fez subir a arca do Senhor Yahvé com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor Yahvé, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor Yahvé. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor Yahvé dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, homens e mulheres, e a cada um com um bolo de pão, um bom pedaço de carne, passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Que Deus muito nos abençoe nessa noite. Que aplique essa palavra, como bem orou nossa irmã há pouco, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos no último dia do ano, último dia do mês de fevereiro, segundo mês do ano, e amanhã, 1º de março. 2 meses já se passaram, o tempo voa. E nesses 2 meses que nós estamos inseridos, nós tivemos muitas coisas boas, ou outras não tão boas. Tivemos aquilo que pode ser dito de forma bem positiva, alegre, graciosa. Outras que certamente nós não faremos questão de relembrar, ou pelo menos nós não queremos puxar em nossa memória, ou guardar no arquivo da nossa memória. Mas nós precisamos sempre entender que a nossa caminhada, ela vai ser margeada por sentimentos, por atitudes, ações que nós promovemos e ações que são promovidas em torno de nós. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque existe no nosso caminhar as recusas, existe no nosso caminhar as rejeições, existe na nossa peregrinação, enquanto aqui nós estivermos, nós certamente seremos alvejados ou alvejaremos alguém com esta palavra, rejeição, rejeitados. Assim, então, no ano de 2013, nós tivemos uma notícia, já há alguns anos atrás, mas que sacudiu a nababesca religião católica. Quando, então, no ano de 2013, o Papa Bento XVI, ele recusa continuar com o seu cargo de Papa Bento XVI. E então ele renuncia, ele abre mão.
ele rejeita continuar no cargo de Papa. Os motivos, nós hoje já sabemos que havia muitas situações que ele não sabia lidar. Então ele opta por se tornar o Papa emérito. E ali ele sai do seu pontificado e o Papa Francisco assume para então dar prosseguimento nas reformas tão necessárias que a Igreja Católica estava clamando durante a sua caminhada nesse período. Mas que eu trago essa ilustração para mostrar que rejeições existem, quer seja no meio católico, como citado, rejeições existem, quer seja no meio familiar, matrimonial, trabalho. Por exemplo, João, o marido de Maria, rejeitou ela, a rejeitou, melhor dizendo, abandonou e a trocou por outra. José rejeitou uma grande proposta de trabalho. Na cirurgia, o corpo de Teresa rejeitou o órgão que iria ser transplantado. O que eu quero então nessa noite chamar a sua atenção é para que nós fiquemos atentos, porque esta palavra, esta expressão, dentro da sua cotidiana vida, causará ou não uma verdadeira intempérie, uma verdadeira tempestade, um verdadeiro deserto. E cabe a você, a mim, nós estarmos na caminhada, blindando as nossas vidas e principalmente o nosso emocional. Porque a palavra rejeitados ou rejeitar significa, então, segundo o dicionário, negado, recusado, refutado. Então ela tem um peso muito grande na vida de quem sofre esse ato. Um peso muito grande. Quem nunca foi rejeitado? Ou quem nunca se sentiu assim? Rejeição não é fácil de nós reconhecermos, e muito menos de ser tratado, pois é a pior. Pois o pior é que, ela é bem pior que o estresse. É uma doença que causa feridas por uma simples ação e causa uma ferida descomunal na nossa alma, em nosso coração. Como eu disse, quem nunca foi rejeitado ou se sentiu assim? Um dos mais terríveis sentimentos experimentados pelo ser humano é a rejeição. Todos, em algum momento de suas vidas, já vivenciaram em graus superlativos ou não, em circunstâncias pequenas ou grandes. O que eu quero então, meus irmãos, chamar a atenção de você que aqui se encontra, ou mesmo aqueles que estão em casa, porque existem algumas pessoas que são mais sensíveis a esse sentimento. Outros conseguem lidar e saem e passam por esse problema sem dificuldades. Muitas vezes, basta um estímulo, uma palavra, uma atitude para gerar esse sentimento na vida de alguém. E habitualmente são pessoas com a autoestima baixas, que muito se importa com a rejeição, com os sentimentos, que sofrem ou sofreram com situações anteriores, são afetivamente carentes e apresentam maior vulnerabilidade, já que desejam amor e aceitação a qualquer preço. Já que elas desejam amor e aceitação a qualquer preço. E sem perceber, a rejeição entra em seus corações e começa a dominá-la. A pessoa, quando ela menos se
se espera, ela já está extremamente adentrada em uma masmorra, enclausurada, encastelada, vivendo agora as suas lamúrias, os seus dilemas. O texto que nos é apresentado nessa noite fala a respeito de uma grande festividade, de um grande ato, um momento ímpar na vida do povo de Israel, marcado por tragédias, sim, mas agora Davi aprende como lidar, e ele agora conduz a arca do Senhor de forma maravilhosa. O texto que nós lemos nessa noite fala dessa grande festividade para transportar a arca do Senhor, a arca da aliança do nosso Deus para Jerusalém. O capítulo 6, dos versos de 1 a 11, nós temos a tragédia citada. Uma tragédia. Davi faz todos os preparativos para levar a arca da aliança para Jerusalém, mas acontece a tragédia de que os bois tropeçam, Uzá toca na arca e é fulminado, ele morre uma morte trágica. Tudo foi interrompido, o clímax de velório pairou no ar, choro, tristeza, decepção, frustração. E então Deus direciona Davi para compreender como deveria transportar a arca. De que forma a arca do Senhor deveria ser transportada, porque a arca é o símbolo, o coração do tabernáculo, e ela só poderia ser transportada pelo homem, pelo levita ou pelos levitas, e não por animais, por mais que fosse um carro novo. E então no verso 6, capítulo 6, nos versos de 12 a 19, nós temos uma bela descrição, como Davi aprendeu de forma bem pedagógica. Ele volta lá nos primórdios, lê toda a escritura, a Torá, ele lê aquele Pentateuco, ele lê os escritos de Moisés, e ele compreende esta grande, mas grande reverência que o nosso Deus deixou para nós. Do 6, 12 a 19, a arca, depois do acidente, ela é colocada, verso 11, ficou a arca do Senhor Yahvé em casa de Obed, o geteu, 3 meses, e o Senhor Yahvé abençoou e a toda a sua casa. E então Davi fica sabendo, 3 meses se passaram. Agora Davi faz todos os preparativos para levar a arca da casa de Obed, levita. Deus então dá a Davi, dizendo: sobe Davi, porque agora você aprendeu. E Davi abençoou aquela casa em nome do Senhor Yahvé. O próprio Senhor Yahvé abençoou aquela casa grandemente. E então 3 meses se passaram. E o verso de número 13 diz: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor Yahvé tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois, carneiros cevados. O verso 13: realmente não sei a distância entre a casa de Obed a Jerusalém, mas devem ter demorado um dia ou mais para chegarem até Jerusalém. E a palavra ainda fala que a cada 6 passos era feito sacrifício, era feito aquele rito, o cutelo sacrificado, o cordeiro, e ali então eles andavam mais 6 passos, era pega o cutelo sacrificado, enfim, ali ia toda essa marcha. Era uma verdadeira parada militar. Todo Israel parou para ver. Todo Israel estava diante daquela parada, daquela grande festividade. Que momento fantástico! Davi é coroado rei. Israel começa a ter as suas fronteiras alargadas. Agora começam os inimigos a temer. E o Senhor Yahvé agora vem com seus poderosos feitos sobre Israel. É um momento fantástico. E Davi então diz: a arca tem que ficar comigo, a arca tem que vir para Jerusalém, e a arca vai subir, e todo Israel fica
fica ovacionado, Israel fica eufórico, todas as 12 tribos vêm para assistir aquele negócio. Que momento fantástico, que coisa fantástica. E vale ressaltar que nós não estamos lidando com um culto, mas é uma parada, um momento onde todo Israel veio para celebrar a transposição, transportar a arca de um canto para um outro canto. Por isso é que nós nos deparamos com essa ação de Davi, ao entrar a arca do Senhor. Davi então dançava, Davi pulava, Davi fazia todas estas, verso 14, Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor. E nós falamos aqui um tempo atrás o que isso significa. Nós não estamos lidando no templo, ou pelo menos no tabernáculo, porque havia toda uma reverência. Os ritos eram de uma maneira muito bem conduzida. Mas nós estamos diante de uma parada. O momento seria mais ou menos como um desfile 7 de setembro aqui no Brasil. Lá é um desfile, um momento fantástico. Por isso é que Davi chama todos, venham todo Israel. É um desfile, todos os soldados, todos passem em revistas generais, passem os soldados, porque esse momento vai ser um momento fantástico. E Davi dançava, e Davi pulava, e Davi estava contente. E então nós temos o verso 14 e o 15, diz o texto que Davi vestiu dessa roupa sacerdotal, liderava a comitiva, pulando, dançando. Ele não conseguia se conter. Como eu disse, nós não estamos lidando com um culto. Porque Israel, ele é muito criterioso nessa questão de culto. Nós não temos uma base aqui, não vou entrar nesses méritos, esse é outro momento. Nós não temos uma base aqui para danças litúrgicas, como muitas igrejas fazem. Se Davi dançou, eu também quero dançar. O contexto é outro, não entremos nesse negócio, porque se fizer vai estar desagradando o Senhor da igreja. Porque não é para nós fazermos. É um desfile, é um momento de uma parada onde estão transportando a arca. Depois, diz o verso que nós lemos, 20. A palavra do Senhor assim nos ensina, versos 14 e 15. Davi dançava, verso 15, assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Aí eu chego no verso 16 com a igreja. Aí me aparece de quebra, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. O desprezou, o rejeitou em seu coração. Do camarote VIP do palácio real, Mical assume a posição de espectadora. Da janela central, observava o povo se alegrando, adorando ao Senhor Yahvé. Naquele momento ovacionada, ovacionando, gritando, gritos e júbilos, celebrava, etc e tal, glorificando o nome do Senhor. Ao invés de juntar-se a eles, estava assistindo o desfile, assistindo o povo se alegrar lá embaixo, e não fez questão de participar. O verso 16 então nos mostra que ela simplesmente agora é tomada por esse sentimento de não querer participar do desfile. Mas eu preciso então entender um pouco da Mical, antes de atirarmos pedras. A história de Mical, ela é marcada por muitas tragédias. Só para nós recapitularmos rapidamente, depois da fuga de Davi, ela se casa com Davi, Davi mata lá os
os filisteus e pega os seus prepúcios e devolve para Saul. Tem toda uma questão política. 1 Samuel 25, verso 44. Então Mical agora ela é dada como esposa de Davi. Mas só que Davi agora se coloca como sendo o opositor do rei. E ele tem que fugir. Ele tem que fugir para não morrer. Sua esposa agora, Mical, é dada para outro homem. Anos depois, após a morte de Saul, e já como rei, Davi exige novamente a sua esposa, 2 Samuel, capítulo 3, versículo 13. É um enredo muito conturbado, que a Bíblia faz questão de dizer, tintim por tintim, ela não esconde nada, ela abre todos os seus. Por esta e por outras razões, podemos saber que Mical era uma pessoa que carregava profundas mágoas, profundas feridas. Mical permitiu que seus traumas não resolvidos trouxessem essa cegueira, esse momento de ficar amargurada, extremamente tomada por esse gosto de fel em sua vida. E esta atitude levou-a a ficar, colocou-a na janela da amargura, na posição agora de espectadora. E nós precisamos tomar cuidado para que a vida não nos coloque, as circunstâncias não nos coloquem, as rejeições não nos coloquem, para que aquilo que foi feito conosco não nos coloque nas janelas das amarguras, para nós não ficarmos assistindo a vida acontecer, porque a vida acontece ao vivo e a cores. Precisamos tomar muito cuidado, porque nós fizemos algo, ou alguém fez algo conosco, mas nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, lidar com tais dificuldades. Por quê? Porque ainda é tempo para tratar esse pecado. Ainda é tempo para se arrepender. Ainda é tempo para pedir perdão. Ainda é tempo para perdoar. Ainda é tempo para sair da janela da amargura e viver a sua vida, porque nós não sabemos quantos dias mais nós teremos nesse mundo. Quantos dias mais nós passaremos neste mundo? E como nós seremos lembrados? E como as pessoas vão lembrar de nós, se lembrará de nós? Como uma pessoa alegre, uma pessoa descontraída, uma pessoa que viveu a vida de forma intensa, ou aquela pessoa amargurada, uma pessoa azeda, uma pessoa cheia de rancor, uma pessoa que passou pela vida, mas não deixou saudade de ninguém. A janela da amargura está para todos, mas nem todos podem ficar nela. Nem todos de fato podem ver a vida, porque Cristo Jesus nos ensina em suas sagradas escrituras, através do apóstolo Paulo, que Cristo nos concede uma nova vida. Cristo nos dá uma nova perspectiva. Cristo nos conduz para uma nova, memorável, maior realidade. E nós precisamos tomarmos isso para as nossas vidas. Saia da janela da amargura antes que o rei te rejeite definitivamente e venha participar ativamente do seu reino. Antes que o rei se coloque dizendo: o que falta na sua vida, meu filho? O que falta na sua vida, minha filha? O que falta? Você tem 2 pernas, você não é um amputado. E mesmo que amputado, nós vemos pessoas extremamente vivendo a vida de forma doce, a sua vida. Mas tem gente que não tem falta de nenhum membro, tem uma intelectualidade boa, ou acima da média de repente. Nada lhe falta. E aí de repente essa pessoa, ela mesma se conduz para a janela da amargura. Ela se conduz para essa bendita janela, e agora nós temos que olhar para ela com misericórdia, com piedade, dizendo: desce daí, mulher, desce daí, rapaz, desce daí, moça, venha viver a vida, desça para o desfile, porque todo Israel aqui se encontra, venha se alegrar, é um momento que vai estar entrando para a história,
não acontecerá novamente. A vida é só uma. Saia da janela da amargura, antes que o rei te rejeite definitivamente. Venha participar ativamente do reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo do nosso amado Deus tem nos enchido de alegria indizível, de uma alegria que nós não sabemos descrevê-la, e muitas vezes nós não sabemos dizer esta alegria para as pessoas, mas nós sabemos dizer todas as benditas dores, cicatrizes, rancores, mágoas. Nós temos que viver uma vida de fato e de verdade. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu passei, pastor, minha vida foi tão mal, pastor, eu vivi tão, olha, minha infância, minha adolescência, pastor, minha juventude, eu sofri tanto, pastor. E a palavra do meu Deus me diz que eis que torno nova todas as coisas. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, velhas coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem nunca foi rejeitado, quem nunca sofreu por alguma circunstância, uns mais, outros menos, mas nós estamos diante de situações que as pessoas não conseguem lidar, e os consultórios dos psicólogos e dos psiquiatras estão abarrotados, não conseguem marcar uma hora que seja. Estamos vivendo dias difíceis, e o Espírito Santo nos enche com toda alegria, tal que nós temos que externar isso. Como eu vou mostrar para as pessoas que eu sou nova criatura? Não é vendendo uma falsa imagem hipócrita, dizer que eu sou cristão, rindo a todo momento. Não é assim que funciona. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Diz a palavra do Senhor, o texto fala que Davi pulava, Davi vibrava com toda a sua força, e toda a força do original hebraico significa, diz o texto, com toda exuberância. Era algo que muito chamava a atenção, porque Davi estava contentíssimo com aquele ato. E a chegada em Jerusalém foi apoteótica. A arca foi posta em uma tenda especialmente preparada para ele. E Davi ofereceu mais holocaustos e mais sacrifícios. Porque quando chegaram em Jerusalém, estavam todo o povo estava lá. Será? Nem todos. Verso 16, nós lemos: ao entrar a arca na cidade de Davi, Mical, filha do rei, estava olhando pela janela. Uma posição errada diante do grande feito que estava acontecendo. Davi não podia entender como Mical podia ficar sentada e parada aquele dia. O que Davi não sabia era que os ouvidos de Mical nunca tinham sido abertos para a música da arca. Os ouvidos de Mical estavam surdos, mudos, seja lá como for, para a música da arca. Ela não conseguia entender, compreender. E os teus ouvidos já foram abertos para a música da arca? Nossos corações já foram abertos para esse grande, memorável desfile, e sabemos que a arca é uma tipologia de Cristo, da pessoa de Cristo dentro do tabernáculo, porque todos os objetos do tabernáculo apontam para Cristo. Então, ter os meus ouvidos abertos para a música da arca é ter os meus ouvidos abertos para a palavra do Senhor, para aquilo que Cristo manda, determina que eu faça. Ela não foi educada para isso.
E não era seu costume subir à casa do Senhor Yahvé para cantar e tocar como Davi, ter prazer como Davi tinha. Que prazer Davi tinha para tocar? Davi tocava para uma plateia imensa, de muitas, mas muitas estrelas, e algumas ovelhas do seu pai. Ninguém para ouvir, exceto o Todo-Poderoso Senhor Yahvé. E lá Davi dedilhava aquela sua harpazinha, e ele cantava, e ele cantarolava, e ele prestava seus hinos, seus salmos, dizendo de uma maneira muito bela, muito grande, fantástica. Os surdos sempre desprezam os que dançam. Eles não podem ouvir a música. Os surdos sempre desprezam os que dançam, pois eles não podem ouvir a música. Eles olham e dizem assim: mas que povo doido, fica sambando para lá e para cá, mas ele é surdo, não está ouvindo nada. Não é uma pessoa surda, não está ouvindo nada. O que está passando? O povo está dançando aí. E bem assim, são muitos que questionam a igreja do Senhor Jesus. Por que esse povo vai tanto para a igreja? Por que esse povo lê tanto a Bíblia? Por que esse povo quer falar tanto desse Cristo, desse Deus? Para, isso já está ficando chato. Muitos assim podem pensar. É porque nós, em nossa humilde, na nossa pequenez, insignificância, poeirinha, trapo de imundície, o Todo-Poderoso Deus destapou, tirou o tapão do nosso ouvido, e nós ouvimos a voz de Cristo, nós ouvimos a voz celestial: a quem enviarei, quem há de ir por mim? E nós dissemos: eis aqui, Senhor, envia-me a mim. Os nossos ouvidos estão agora destampados para falar da graça, da misericórdia, da compaixão e da segunda vinda deste Deus. Por isso é que nós fazemos, por isso é que nós falamos. O povo inteiro estava em festa. Mical estava olhando pela janela. O verso 16. Estava olhando pela janela e vendo Davi. Fria como uma pedra de mármore, Mical, esposa do rei, acompanhava tudo com o coração crítico, fechado, na distância de uma janela palaciana, a janela da amargura. Ela somente foi ao encontro de Davi quando aquele desfile havia acabado e o povo ido embora. O verso 20 diz: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu da janela da amargura, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo de se descobre um vadio qualquer. Ela sai, ela vai, pega lá seu grande vestido, de repente, algumas das suas muitas servas, e vamos ao encontro do rei. Não para dizer: olha, Davi, eu estava lá na janela porque eu estava com o pé de estudo, né, o meu dedão, enfim, não pude calçar um sapato bonito, enfim. Olha, mas eu vi tudo, mas estava bonito, Davi, que negócio bonito, granfino, Davi, isso entrou para a história, Davi. Que coisa boa, Davi, coisa fantástica, Davi. Mas não. Ela vem simplesmente ao encontro de Davi com um coração crítico e fechado, na distância, a distância total. Ela somente foi ao encontro de Davi quando esse desfile havia acabado, e mesmo assim foi para criticar e não para elogiar. Infelizmente, isso acontece nos casamentos. Infelizmente isso acontece na criação dos nossos filhos, em relacionamento de pai com filho, mãe com filha. Isso acontece muito nas empresas. Isso acontece constantemente em nosso dia a dia.
Pessoas que têm uma facilidade muito grande para criticar, mas não têm a mesma boca para elogiar. E nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não fiquemos tão amargurados quanto a Mical. Quando você olha para dentro da sua alma, olhe para dentro de você, você é uma pessoa mais crítica ou mais para elogiar? Critica quando tem que criticar e critica de forma sábia, com toda a condição para fazer crítica construtiva, ou crítica para destruir, para colocar a pessoa lá para baixo, para mais nunca ela ser alguém? Lembro-me que uma história que foi contada nas nossas aulas de prática de pregação, ali no seminário, e tinha um colega que não foi meu contemporâneo, mas o meu professor dizia que ele só pregava olhando assim. Ele não olhava para as pessoas. Ele olhava sempre para um canto da igreja ou para um outro canto. Mas ele não olhava para frente. E quando for investigar, alguém de uma forma tão leviana o criticou com tamanha ferocidade que ele nunca mais foi capaz de superar. Pregava, mas não olhando para as pessoas. Pregava, mas não encarando o seu público de frente. Sempre ele buscava olhar para os lados. Uma crítica que de fato quase levou ele a abandonar o ministério pastoral. E como nós temos sofrido críticas. Como nós, pastores, presbíteros, membros de igreja, enfim, sofremos críticas veladas, críticas externadas ou críticas destruidoras. Quando eu olho para dentro de mim, eu sou uma pessoa que mais critica ou mais abençoa. Não estou dizendo que você não pode criticar. Sim, pode. Desde que você critique de forma sábia, para que a pessoa lhe atenda e mude. Atender e mudar de comportamento. Mas infelizmente em nossas igrejas, existem pessoas como Mical. No casamento existem pessoas como Mical. Nas famílias, como Mical. Pessoas que são verdadeiros observadores de culto, que ficam na janela, observando os atos dos outros, mas não participam, não adoram e nem bendizem o Deus de Abraão. E são estes que sempre procuram algo para criticar, algo para comentar, esquecendo de cultuarem a Deus e adorarem. São bons para criticar e não são tão bons para fazer alguma coisa. São pessoas que vivem de aparência exterior, mais do que interior. Estão cheias de hipocrisia e de iniquidade. Mical não pode parar a nossa adoração. Mical não pode parar os nossos atos. Por mais que tenham críticas, por mais que venham críticas, se for para levar-nos ao crescimento. Amém. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Sempre eu cito essa frase nas minhas andanças. Que os elogios não te ensoberbeçam e que as críticas não te desanimem. Somos suscetíveis, quando elogiados, a ficarmos ensoberbecidos, mas quando criticados, nós somos condicionados a ficar para baixo, depressivo. Manter o equilíbrio. Elogio, não posso me assoberbar. Críticas, não podem me abater. O que mais nos chama a atenção é que ela desprezou os atos do rei. O que Mical estava fazendo? Se alegrando na presença do Senhor
E isso incomodava por demais Mical. Se alegrava Davi com todo Israel naquele desfile fantástico. Fazendo uma conjectura da vida de Mical, podemos então deduzir que sua vida com o Senhor era superficial e de aparência. Ou seja, não havia um relacionamento profundo com Deus. E tem muitas pessoas dentro das igrejas com a visão de Mical, visão essa que só enxerga aquilo que convém para si, quando emite algum juízo para criticar. Mical não desprezou apenas Davi, mas desprezou o próprio Deus de Davi. O espírito crítico de Mical não levou somente a desprezar no seu coração Davi, mas acima de tudo, o Senhor de Davi. Ela despreza a presença da arca, e isso traz morte e esterilidade. Mical, diz o verso 23, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E o verso 23 descreve que a amargura é uma raiz que brota e cresce no coração humano. É necessário todas as manhãs eu tirar essas raízes de amargura, essa erva daninha, para não criar um verdadeiro matagal. Ela vem para semear, porque existem as brechas, feridas, e em certo momento, ou em certos momentos, ela ganha o poder de nos perturbar e contaminar os nossos relacionamentos, mergulhando tudo num caldo de fel e levando esposas a ficarem amarguradas por causa da atitude do marido, ou levando maridos a ficarem amargurados por causa da atitude da esposa, levando filhos a ficarem extremamente para baixo, depreciados, porque uma mãe ou pai falou de uma maneira impensada, lhe dando muitas críticas. Há um certo tempo atrás, fui procurado por um jovem que veio até a minha pessoa dizendo: pastor, me ajude, porque eu não consigo encarar a minha mãe. Eu não consigo encarar a minha mãe, pastor. E eu tomei um susto, mas falei: como, homem? Por quê? O que acontece? Pastor, minha mãe é uma mulher muito crítica e ela me colocou para baixo. Eu não consigo. Quando eu estou distante da minha mãe, pastor, eu vivo numa felicidade, mas essa semana minha mãe vem aqui para a minha cidade e eu já estou com o coração apertado, pastor. Em outras palavras, ele dizia: eu não suporto a minha mãe. E aquilo me fez acender a luz vermelha, porque aquela mãe, por uma ação ou algumas atitudes dela, no relacionamento deles dois, levou aquele moço a se envolver, a mergulhar em um verdadeiro mar, num rio, um caldo de fel, ao ponto de criar uma grande muralha entre ambos. E eu disse: você tem que perdoá-la pelo que ela fez. Eu não sei o que ela fez e ele não quis contar, mas você tem que perdoá-la em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos ensina lá na segunda, por favor, para nós concluirmos, quando o apóstolo Paulo escreve na 2 de Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, eu quero então concluir, partir para a minha conclusão. 2 de Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: li esse texto para aquele rapaz. A quem perdoais, 2 Coríntios 2,10, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenham perdoado, se alguma coisa tenham perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Olha o verso 11, que preciosidade. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos os desígnios
Para que Satanás não continue tirando vantagem no seu relacionamento com a sua mãe, perdoe. Para que Satanás não continue tirando vantagem sobre o seu relacionamento com o seu pai, perdoe. Irmãos que não mais se falam, perdoe. Satanás tem tirado vantagem em muitos relacionamentos de muitas pessoas, em muitas famílias, Brasil afora. E a história de Mical, nesta noite, nos ensina a tomarmos muito cuidado para nós não mergulharmos nesse caldo do fel. Ela vivia na janela da amargura e com isso se tornou a rainha rejeitada. Davi rejeitou a sua rainha. Mical já tão acostumada com a religião, se esqueceu de Deus. Repito, Mical já tão acostumada com a religião judaica, esqueceu de Yahvé. Corremos esse risco, acostumarmos com a religião e esquecermos de Deus. E tem muita gente que está vivendo uma verdadeira ortodoxia sem ortoplaxia. E eu tenho medo. Isso causa medo, porque são pessoas que conseguem falar a confissão de fé de Westminster, o breve catecismo, o catecismo maior, cita mais do que a própria palavra de Deus. Isso dá medo. Embora sei que o catecismo são os nossos símbolos de fé, e nós precisamos ter todo o cuidado, porque toda ortodoxia tem que me levar para uma ortoplaxia, ou seja, toda doutrina tem que me levar a uma vida prática de piedade, de alegria, de longanimidade, de tolerância, irmãos com irmãos. E nós precisamos tomar cuidado, porque existem muitos pastores que estão amargurados, secos, gélidos, como mármores, e não conseguem. Estava conversando com um pastor que agora está mudando de igreja, está pleiteando, vai ir pregar nessa igreja, porque o pastor atual, os presbíteros disseram, é um bom pregador, é um excelente pregador, mas nós não queremos apenas um excelente pregador, nós queremos um pastor. Nós não queremos apenas um pregador, nós queremos um pastor. E aquilo muito mexeu com esse pastor que está indo pregar para ser ouvido pela igreja. Ele me contou. E é isso que muita gente tem vivido. Uma verdadeira caminhada de muitas circunstâncias. Mas nós não temos tido uma prática. Davi então rejeita a sua rainha. Mical, já tão acostumada com a religião, se esqueceu de Deus. E a amargura da sua alma levou ela a viver uma vida de espectador e não de adorador. Ela perde a graça para louvar, engrandecer e adorar. Ela se esqueceu que a posição da rainha também havia sido dado por Deus, dádiva de Deus. Cuidado com Mical, cuidado com as atitudes de Mical. Ela despreza os que têm motivo para se alegrar na presença de Deus. Ela é crítica, ela é uma pessoa estéril, ela é uma pessoa que não consegue dar 2 dedos de prosa sem conseguir externar, como diz o veneno. E vale ressaltar, muitas vezes se encontram nos bancos das igrejas Brasil afora. E isso é o que mais dói. Se 2 de Coríntios, capítulo 4, não ser uma verdade, estamos perdendo um tempo precioso. Crente tem que ter alegria. Claro, nós não podemos ser um povo relaxado, mas nós temos que ser alegres, simpáticos. Atos 2:47. Porque 2 de Coríntios capítulo 5:17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo, já citado aqui essa noite. Cuidado com as Micaus. Por que Mical agiu assim? Concluo. Influências dos traumas. Influência dos traumas. Primeiro, ela foi usada como isca pelo seu pai para atrair Davi. Segundo, viu o homem que ela amava tendo que fugir, porque o seu próprio pai queria matá-lo. Terceiro, foi dada pelo pai a outro homem como esposa, sendo já casada. Quarto, anos depois, quando talvez já estivesse acostumada, boto aspas, com a situação, Davi se torna rei e diz: quero-a de volta, e é levada, reconduzida para o lado de Davi. Quantas cargas emocionais essa mulher viveu. Mas, citado capítulo de Coríntios, 2 de Coríntios, que nós precisamos entender, como eu disse no início, todos nós enfrentamos mais ou menos as circunstâncias de rejeição, a circunstância de sermos depreciados, criticados. De alguma forma aconteceu algo que muito nos machucou, mas nós temos que superar. Como temos cuidado de nossos traumas emocionais? Temos dado lugar a um espírito crítico? Temos tido uma vida infrutífera? Temos sido espectadores alheios, observando? Ainda dá tempo. Ainda é tempo para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque Mateus 25, 41, Jesus Cristo nos ensina: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Hebreus 12, verso 15: não tenham nenhuma raiz de amargura. É preciso tomar cuidado, se arrepender, pedir perdão e perdoar alguém que fez males para nós. Mical e a sua janela da amargura muito tem a nos ensinar, para que nós não entremos nessa, porque esse jogo é um jogo muito perigoso e nós muitas vezes não estamos aptos e nem temos condições para jogar. É melhor dar de braçada e dizer: não quero me envolver com esse tipo de coisa, porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As velhas coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Passado é passado. Mesmo que em alguns momentos se levante para lhe assombrar, você repreenda em nome de Jesus, porque você é um pequeno Cristo e precisa viver essa realidade. Desça do salto, saia da janela e venha participar do desfile do Senhor. Oremos.